Dr. Emil Kraepelin, ele é considerado o pai da psiquiatria moderna, responsável por criar a primeira classificação sistêmica das doenças mentais e por diferenciar quadros de esquizofrenia e também transtornos bipolares. O seu legado, ele ainda influencia os manuais diagnósticos atuais. Ele nasceu no dia 15 de fevereiro de 1856, em Neustrelitz, na Alemanha, e faleceu no dia 7 de outubro de 1926, em Munique, no mesmo país. Ele estudou medicina em Leipzig, estudou também em Würzburg e também em Munique. Ele foi aluno de William Wundt, que foi ali o pai da psicologia experimental, o que influenciou a sua abordagem científica. As suas ideias, elas influenciaram diretamente a criação do DSM-3 de 1980, marco da psiquiatria moderna, que foi chamado de um movimento neocrepeliano, que foi um dos primeiros a aplicar métodos clínicos rigorosos na psiquiatria, registrando detalhadamente o curso das doenças em pacientes. Em 1902, ele fundou o Instituto de Pesquisas Psiquiátricas de Munique, consolidando ali a sua reputação internacional. As suas principais contribuições foram ali a classificação de Kraepelin, onde ele dividiu as doenças mentais em psicoses endógenas, ou seja, aquelas de origem interna, como esquizofrenia e bipolaridade, e psicoses exógenas, causadas por fatores externos, como, por exemplo, as intoxicações. Ele teve ali a contribuição ali na demência precoce, que foi um conceito que mais tarde foi renomeado como esquizofrenia. Uma de suas contribuições também foi referente à psicose maníaco-depressiva, que hoje é conhecida como um transtorno afetivo bipolar. Ele também defendia que as doenças mentais tinham bases biológicas e genéticas, contrapondo-se ali à psicanálise de Freud. Ele criou ali o Compêndio da Psiquiatria em 1883, que foi ali uma obra pioneira que sistematizou observações clínicas e se tornou uma referência mundial. Referente críticas e debates, houveram vários, né? Kraepelin, por exemplo, foi criticado por seu cientificismo excessivo, né, por reduzir a mente a processos biológicos. Sua oposição à psicanálise gerou debates intensos, mas a sua visão biológica voltou a ganhar força com os avanços da neurociência e também da psicofarmacologia. Fazendo uma comparação com Freud, né, referente ali à visão da doença mental, Kraepelin, ele falava que era orgânica, genética e biológica. E Freud, ele dizia que era psicológica, inconsciente e também referente a conflitos internos. Referente a essa visão ainda da doença mental, de um método, Kraepelin, ele usava ali a observação clínica e a classificação. E o Freud, ele usava ali a psicanálise e a interpretação de sonhos. Referente ao mesmo tema, o legado de Kraepelin, ele deu ali a base dos manuais de diagnóstico, ou seja, o DSM e o CID. E o Freud, ele teve ali como uma influência cultural e também terapêutica. Referente ao DSM e o CID da psiquiatria, ela foi guiada ali por critérios e regras comunicáveis. A medicina ocidental tradicionalmente se ou ali, né, aprofundou ali em classificações para conhecer os seus objetos. No caso das afecções ditas mentais,
O estudo da medicina se deu através da constituição de uma sintomatologia e uma nosografia. Enquanto a primeira buscava correções frequentes entre as doenças tipologicamente estabelecidas, a segunda, que é a nosologia, ela dava conta de classificar e analisar diferentes evoluções e formas da doença, como o que é aguda, o que é crônica, o que é episódica ou o que é contínua. E apesar de o sistema de classificação das doenças mentais apresentar suma importância para a atuação da psiquiatria no campo da saúde mental, nós podemos ver hoje que os sintomas e as queixas de um paciente passam a ter ali um estatuto secundário em relação ao quadro nosográfico. E como se se último tivesse ali criado uma vida própria. Assim, quando acompanhamos ali o estudo, por exemplo, ah, e a categorização ali do século XIX, que até os dias de hoje podemos observar ali diferenças estruturais entre a maneira de se classificar no que tange a valoração dos sintomas e aquilo que são critérios diagnósticos, e principalmente a relevância do sujeito doente. Então, em 1915, Kraepelin estabeleceu o fato de nomenclatura na paranoia, tal como veio a ser conhecida hoje pelos sistemas delirantes estáveis, sem alucinação ou lesão cognitiva. Ela é volitiva ou de ação, e distinguiu ali os tipos possíveis de delírios. Por exemplo, o de grandeza, o de perseguição ou ciúmes. Entre os quadros patológicos em que o sistema delirante estável ele prevalecia, Kraepelin ele estabeleceu três tipos de transtornos paranoides. O primeiro, a paranoia, o segundo, a parafrenia, e o terceiro, que são as demências paranoides, o que Eugene Blauler chamaria de esquizofrenia. Então, a classificação antiga das doenças mentais, ela perdurou até que em 1917 fosse criado pela Associação Americana de Psiquiatria, a APA, e pela Comissão Nacional de Higiene Mental, um manual de 22 diagnósticos para poder ali orientar as instituições estadunidenses em e esse manual sofreu ali inúmeras revisões até a elaboração do primeiro manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais, que é o DSM. Isso foi em 1952. A sua versão, que é a atual DSM, ele é um catálogo organizado em 5 eixos de diagnósticos. E cada eixo ele compreende uma categorização diferente de doenças, que são elas: primeiro, os transtornos clínicos e mentais propriamente ditos; o segundo, que são os transtornos de personalidade ou evasivos; o terceiro, que são as condições médicas agudas ou desordens físicas; o quarto, que são os fatores ambientais ou psicossociais contribuindo para a desordem; e o quinto, que são a avaliação global das funções. Então, o DSM, ele não dá diretrizes para tratamento, profilaxia, ele nem explicita de uma forma exaustiva ali em uma de suas fundamentações teóricas em psicanálise ou psiquiatria. Muito pelo contrário, que a partir do DSM-3, em 1974, a influência da psicanálise sobre a psiquiatria foi colocada ali em xeque, marcando ali a separação entre os critérios de ambas as clínicas.
Com um discurso normativo, o seu objetivo era a padronização da prática de diagnóstico, que assim como a consequente facilitação para uma regulamentação farmacêutica. Hoje, muitos hospitais, clínicas e companhias seguradoras exigem o preenchimento desses 5 eixos do DSM de seus pacientes, clientes, que além disso usam para fins administrativos o código numérico correspondente a cada categoria do transtorno mental extraído da Classificação Internacional das Doenças e Problemas de Saúde Relacionados, que seriam ali o CID-10. No DSM-4 constam 3 tipos de transtornos, ou seja, disorders, cujo sintoma essencial é o paranoide, do mais leve ao mais grave. Os transtornos do tipo paranoide são assim dispostos pelo DSM, né? Por exemplo, o transtorno de personalidade paranoide, ele é descrito como um padrão adulto de desconfiança e suspeitas invasivas em relação aos outros, de modo que os seus motivos são interpretados como malévolos. O transtorno delirante, ele se distingue do transtorno de personalidade paranoide por não se configurar como um padrão de conduta paranoide, ou seja, por não se apresentar como uma forma estável e global de agir e também de pensar. Em geral, os delírios eles são bem sistematizados e se desenvolvem como lógica, e é por isso que o DSM-4/TR ele é caracterizado por delírios não bizarros, ou seja, incompreensivos. E por fim, a esquizofrenia do tipo paranoide, ela se diferencia das outras categorias de paranoia pela presença de alucinações e delírios de caráter bizarro. Ou, se usarmos a linguagem do manual, sua particularidade é a predominância da dimensão psicótica, ou seja, delírios e alucinações auditivas proeminentes, sobre a dimensão de desorganização, ou seja, um discurso desorganizado e também um comportamento amplamente desorganizado ou até catatônico. Então, no contexto de uma relativa preservação do funcionamento cognitivo e também do afeto.